Olá, amores, tudo bem? Hoje a nossa aula de biologia vai ser sobre o sistema cardiovascular, tá? Deixa eu orientar. Bom, sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração, vasos sanguíneos e sangue, né? Aqui é o coração, com os átrios, ventrículos, artérias, veias. O coração, né? O coração humano, ele é um músculo com um tamanho aproximado de sua mão, fechada, e bombeia o sangue para todo o corpo sem parar. Essa é a função do sangue, bombear sangue. Função do sangue, não, função do coração, perdão. Ele é bombear sangue, o corpo todo. Localiza-se no interior da cavidade torácica, entre os dois pulmões, ligeiramente inclinado para o lado esquerdo, né? O peso médio do coração é de aproximadamente 280 a 340 gramas no homem e entre 230 a 280 na mulher, e de 20 a 30 gramas no recém-nascido, variando com o tamanho e peso de uma pessoa. O coração bate em média de 60 a 70 vezes por minuto em repouso. Ao longo de toda a vida, o coração bate cerca de 3 milhões de vezes. O coração humano ele é constituído basicamente por 3 camadas, tá? Pericárdio, endocárdio e miocárdio. Pericárdio é a membrana que reveste externamente o coração, como um saco, tá? O endocárdio é a membrana que reveste internamente as cavidades do coração. Por isso que é endo, é de interno. E o miocárdio é o músculo responsável pelas contrações vigorosas e involuntárias, né, quando não há o nosso comando, do coração. Situa-se entre o pericárdio e o endocárdio. Fica no meio. Camadas internas, tá? No coração humano existem 4 cavidades. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Por isso que nós vimos naquela foto lá. Aí, ó. Átrio direito e esquerdo, artéria pulmonar, aorta, ventrículo direito e esquerdo. É exatamente, isso aqui tá como se fosse um corte, né? No meio, para mostrar por dentro. Mas é exatamente aquela foto que nós vimos no início dos slides, com o coração fechado. O sangue que entra no átrio direito, ele passa para o ventrículo direito. O sangue que entra no átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. Na metade direita do coração só circula sangue venoso. Na outra metade, né, que é a esquerda, só circula sangue arterial. Entre as cavidades situam-se as válvulas, tá? O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito através da válvula atrioventricular direita, que é a tricúspide, pois ele é formada por 3 válvulas, por isso que é tri, tá? E passa do átrio esquerdo para o direito através da válvula atrioventricular esquerda, que é chamada de bicúspide ou mitral, pois ele é formada por 2 válvulas, por isso que é bi, tá? De 2. Aí as fotos, a localização, né? Sangue oxigenado. Ele entra, né? O sangue oxigenado que também sai. Coração, com todas as suas partes, vai ver a cava superior, artéria aorta, pulmonar esquerda, direita, veias pulmonares de um lado e do outro, a aurícula direita e esquerda, válvulas, ventrículo direito e esquerdo, veia cava inferior, septo, que é o meio, tá? É a pele no meio, a aorta. Como o coração funciona? Bom, através de sístoles e diástoles. O que é isso? Contração e relaxamento. Então, o coração ele funciona como uma espécie de bomba que se contrai e dilata. Sístole é a contração da musculatura do coração e diástole é o relaxamento da musculatura. Então, ele abre e fecha, abre e fecha. Esses são os batimentos, tá? Pressão arterial. A sístole e a diástole são responsáveis pelo fluxo de sangue dentro dos vasos sanguíneos. A pressão arterial que se mede é a pressão exercida pelo sangue sobre as paredes da aorta após ser lançado pelo ventrículo esquerdo.
Pressão arterial máxima e mínima, né? Sempre acontece isso, 12 por 8, porque 12 é máxima e 8 é a mínima, tá? Então, a máxima ocorre no momento que o ventrículo esquerdo bombeia sangue para dentro da aorta e esta se distende. Corresponde a 120 mililitros por Hg, que chamam. E pressão arterial mínima é a que se verifica no final da diástole do ventrículo esquerdo. Tá? Corresponde a 80. Então, por isso que é 120 por 80, ou seja, 12 por 8. Então, os valores normais são 120 por 80, tá? E o aparelho usado para medir a pressão arterial é o quê? É aquele que a gente vê comum, né? Aparelho de pressão. O ritmo do batimento cardíaco é determinado pelo marca-passo, que é um conjunto de células situados no átrio direito. O marca-passo ele produz impulsos elétricos que, levados por outras células, fazem o coração se contrair. Mas o ritmo e a força dos batimentos cardíacos são influenciados também pelo sistema nervoso e pelos hormônios, através de um susto, né, de algum tipo de sensação, ou exercícios físicos também. Doenças cardíacas podem provocar problemas no marca-passo. Certos problemas no marca-passo podem ser resolvidos por choque elétrico ou a implantação de um marca-passo artificial, colocado embaixo da pele, na altura do tórax. Esse aparelho ele possui uma bateria que envia descargas elétricas ao coração e regula seu funcionamento. O nosso corpo ele conduz bem a eletricidade. Desse modo, um exame que registre a atividade elétrica do coração, ele pode indicar como esse órgão está funcionando. Estetoscópio é aquele aparelho que faz você escutar, né, os batimentos. Existe um aparelho que nos permite ouvir sons produzidos no coração e também nos pulmões e no tubo digestório. É o estetoscópio. Escutando os batimentos cardíacos, o médico é capaz de perceber ruídos anormais, que são chamados de sopros cardíacos. Vasos sanguíneos. Eles formam uma rede de tubos de paredes elásticas que conduz o sangue pelo corpo. Existem 3 tipos, tá? Artérias. Deixa eu ver para poder aparecer aqui para vocês. Artérias, veias e capilares. São os 3 tipos de vasos sanguíneos. Artérias, as menores são as arteríolas, as menores são os capilares as menores são as vínulas e as vínulas menores são as veias. Então, os capilares eles têm apenas 0,008 milímetros de diâmetro. Já as maiores artérias chegam a ter 3 centímetros de diâmetro. Assim, o sangue circula em nosso organismo por um sistema fechado de vasos. Por isso que é circulação, né? Aqui estão, obviamente que vocês não precisam decorar isso, né? Artéria, ó, tecido conjuntivo por fora, tecido muscular liso por dentro, endotélio, células endoteliais. Os capilares, ó, e as veias. Quais são os tecidos que formam, né? Artérias. Os vasos que saem do coração são as artérias de parede grossas e elásticas. Levam sangue do coração para os tecidos do corpo. As principais artérias a principal artéria é a aorta, que sai do ventrículo esquerdo do coração. As artérias transportam sangue rico em oxigênio, que é o sangue arterial, exceto a artéria pulmonar, que leva sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso. Veias são vasos de paredes relativamente finas que transportam sangue de diversos tecidos do corpo até o coração. A maioria das veias transportam sangue venoso, né, que é rico em gás carbônico, com exceção das veias pulmonares, que transportam sangue arterial, que é rico em oxigênio, dos pulmões até o coração. As veias cava superior e inferior são as mais calibrosas do corpo humano. Mais grossas, né? Estão aí os átrios, os ventrículos, a artéria pulmonar e a aorta. Bom, falando de circulação do sangue, ele é oxigenado e bombeado pelo ventrículo esquerdo do coração para o interior da aorta. Essa artéria distribui o sangue oxigenado para todo o corpo, através de inúmeras ramificações, como a artéria coronária, carótida e a braquial.
Nos tecidos, o sangue libera oxigênio e absorve o gás carbônico. Deixa eu voltar. O sangue rico em gás carbônico, que é o venoso, ele é transportado por veias diversas, que é a jugular, a safena, a cerebral, entre outras, que acabam desembocando na veia cava superior e inferior. Essas veias levam, então, sangue venoso até o átrio direito do coração. Deste, o sangue passa para o ventrículo direito e daí é transportado até os pulmões pelas artérias pulmonares. Nos pulmões, o sangue libera gás carbônico e absorve gás oxigênio captado do ambiente pelo sistema respiratório. Esse trâmite aí, esse processo é chamado de hematose. Então, o sangue oxigenado, que é o arterial, ele retorna ao coração, transportado pelas veias pulmonares. Então, do átrio esquerdo, o sangue oxigenado passa para o ventrículo esquerdo e daí ele é impulsionado para o interior da aorta, reiniciando o circuito, tá? Bom, a circulação do sangue é dividida em duas, tá? A pequena e a grande circulação. A pequena circulação, que também é chamada de pulmonar, ela compreende o trajeto do sangue desde o ventrículo direito até o átrio esquerdo. Nessa circulação, o sangue passa pelos pulmões, onde é oxigenado, por isso que é chamado de circulação pulmonar, tá? Porque ele passa pelos pulmões. Já a grande circulação é também chamada de circulação sistêmica, porque engloba todo o sistema do corpo, né? Compreende o trajeto do sangue desde o ventrículo esquerdo até o átrio direito. Nessa circulação, o sangue oxigenado fornece gás oxigênio aos diversos tecidos do corpo, além de trazer ao coração o sangue não oxigenado dos tecidos. Circulação do sangue, ó. Circulação cardíaca, tem aí, que é a pequena e a grande circulação. Uma tem a vermelha é carbônica e a azul é rica em oxigênio. As veias cavas, tanto a superior quanto a inferior, elas transportam sangue não oxigenado do ventrículo direito do coração até os pulmões. A aorta transporta sangue oxigenado do ventrículo esquerdo do coração para os diversos tecidos do corpo. As artérias pulmonares transportam sangue não oxigenado do ventrículo direito do coração até os pulmões. As veias pulmonares transportam sangue oxigenado dos pulmões até o átrio esquerdo do coração. Os vasos capilares são vasos com diâmetro extraordinariamente pequeno, tá? Microscópicos, estão presentes nos tecidos do corpo humano, cedendo nutrientes, gás oxigênio e hormônios às células. Além disso, recolhem gás carbônico e resíduos do metabolismo celular. O sangue ele executa tantas funções que sem ele de nada valeria a complexa organização do corpo humano. O sangue sempre esteve associado diretamente à vida. É através da circulação sanguínea que as inúmeras células do organismo recebem sua alimentação, como proteínas, açúcares, gordura, água e sais minerais. Isso aqui é mais ou menos uma média, para vocês saberem, quantidade de sangue que tem no corpo, né? Uma pessoa que pesa, em média, 80 quilos tem 6 litros de sangue no corpo. O sangue também serve a controlar a temperatura do corpo, o equilíbrio da distribuição da água, oxigenação das células por meio das moléculas de hemoglobina existentes nos glóbulos vermelhos, né? Todo o sistema de defesa encontra-se no sangue. Porque são os glóbulos brancos, né? Também estão presentes no sangue. O sangue ele é formado por células mergulhadas no plasma. O que é plasma? É a porção líquida do sangue. A água é o principal componente do plasma, corresponde a 91% do seu volume, tem 7% de proteínas e 2% de outras substâncias, como enzimas, anticorpos, hormônios, vitaminas, glicose, sódio, potássio, cálcio e fosfatos. As células do sangue, tá? Que são os componentes. Glóbulos vermelhos ou hemácias, também chamada de eritrócitos, glóbulos brancos ou leucócitos e plaquetas. Bom, os glóbulos vermelhos, né, ou hemácias,
são produzidos na medula óssea vermelha dos ossos, não tem núcleo, tá? Apresentam forma de disco côncavo em ambos os lados, como se fosse uma jujuba amassada, assim, arredondada. São células que existem em maior quantidade no sangue, tá? Cerca de 4,5 milhões na mulher, de 5 a 5 milhões e meio no homem, por milímetro cúbico de sangue. No interior das hemácias, encontramos o pigmento chamado de hemoglobina, que é responsável pela coloração avermelhada do sangue, tá? A função é transportar oxigênio para os tecidos, tá? Quando está saturado, o sangue arterial fica bem vermelho, e quando tem gás carbônico, que é o venoso, ele é escuro, um vermelho bem escuro, quando tem muito gás carbônico no sangue. As hemácias duram cerca de 90 a 120 dias, né? Morrem e nascem outras. Após esse período, morrem e são removidas do sangue no baço, no fígado e na própria medula óssea. Os brancos, que também são chamados de leucócitos, eles possuem núcleo, diferente das hemácias, né? Conforme o tipo, podem ter formas e tamanhos variados. Os neutrófilos, né, são atraídos pelos produtos químicos liberados pelos invasores, fagocitam bactérias e corpos estranhos. Os eosinófilos participam nas reações alérgicas liberando histamina. Os basófilos impedem a coagulação do sangue para a chegada de novos leucócitos. Os agranulosos agora, que não têm grânulos, são os linfócitos. Voltando, né? Que caiu aqui. Voltando, gente. Deixa eu fazer aqui o espelhamento, porque travou meu computador. Então vamos por aqui mesmo. A gente parou aqui. Então, os monócitos originam os macrófagos especializados em fagocitar, tá? Glóbulos brancos, o sangue possui um menor número, né, de glóbulos brancos do que os vermelhos. A maior parte é produzida na medula óssea vermelha e uma menor parte em certos órgãos do corpo, tá? Como o baço e as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, e linfonodos também. São os principais agentes de defesa contra o ataque de vírus, bactérias, fungos, né, que são agentes invasores. Os glóbulos brancos defendem o nosso corpo de duas maneiras, por fagocitose e pinocitose, tá? É quando Então, voltando. Quando realiza a fagocitose fora do capilar é chamado de diapedese, tá? Então, as células de defesa englobam os micro-organismos e os destroem por meio de enzimas digestórias dos lisossomos, né? Que lisossomo, ela é uma organela responsável pela digestão da célula. Então, englobam partículas líquidas também, e quando realiza a fagocitose fora do capilar é chamado de diapedese. Produção de anticorpos. Pela produção de anticorpos, proteínas especializadas que desativam substâncias tóxicas produzidas pelos organismos invasores ou presentes em certos alimentos e drogas diversas de defesa. As plaquetas são fragmentos de uma célula maior chamada megacariócito, que é localizada na medula óssea, tá? Participam de processos para interromper a perda de sangue e a diminuição das plaquetas leva à hemorragia pela pele ou mucosa.
travando. A coagulação do sangue, né? A trombina, conjuntamente com a fibrina, resultante do fibrinogênio do plasma, forma o coágulo que impede a saída do sangue. Este processo, que resulta da intervenção das plaquetas, designa-se pela coagulação do sangue e é a principal função das plaquetas. Tá aí, ó. É a formação de um coágulo, entendeu? Em um indivíduo normal, a coagulação é iniciada dentro de 20 segundos após a lesão ocorrer ao vaso sanguíneo. As plaquetas formam imediatamente um tampão plaquetário no local da lesão. Aí. São os tipos de células, tá? Conforme a coagulação do sangue. A parte líquida, transparente, meio amarelada é o plasma, e a parte sólida é onde estão os glóbulos vermelhos e os brancos e as plaquetas. Então, é a parte, digamos assim, a parte sólida, entre aspas, né? Leucemia. O termo leucemia refere-se a um grupo de doenças complexas e diferentes entre si que afetam a produção dos glóbulos brancos. A leucemia é definida como uma doença maligna dos glóbulos brancos, que são os leucócitos, né? De origem, na maioria das vezes, não conhecida. Ela tem como principal característica o acúmulo de células jovens, que são as blásticas, anormais na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. Principais sintomas da leucemia: perda de apetite, perda de peso não planejada ou sem fazer dieta, aumento dos glândulos, né, que são ínguas, fígado e baço, sensação de gripe que dura muitos dias, dor nas articulações, nas juntas, né, e ossos. O fornecimento seguro de sangue, falando de grupos sanguíneos, né, de um doador para um receptor, requer o conhecimento dos grupos sanguíneos. Nos seres humanos, existem os seguintes tipos básicos de sangue em relação ao sistema ABO: grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. Cada pessoa pertence a um desses grupos sanguíneos. Nas hemácias humanas, podem existir dois tipos de proteínas: o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. De acordo com a presença ou não dessas hemácias, o sangue é assim classificado. Grupo A possui somente o aglutinogênio A, o grupo B possui somente o aglutinogênio B, o grupo AB possui somente o aglutinogênio A e B, e o grupo O não possui aglutinogênios. No plasma sanguíneo humano, pode existir duas proteínas chamadas aglutininas: a aglutinina anti-A e a anti-B. Tá aí, ó. Hemácia, né, que é achatada, arredondada e sem núcleo. Então, aglutinogênio tipo A. Então, o sangue é do tipo A. Voltando. Toda hora tá travando. Então, uma pessoa que tem aglutinogênio tipo A, ele tem o tipo sanguíneo A. Se tem aglutinogênio tipo B, tem o sangue do tipo B. Quando tem o A e B, o sangue é do tipo AB, e quando não tem aglutinogênio, é do tipo A. No plasma sanguíneo humano, podem existir duas proteínas chamadas aglutininas: a aglutinina anti-A e anti-B. Se a pessoa possui aglutinogênio A, não pode ter aglutinina anti-A. Da mesma maneira, se possuir aglutinogênio B, não pode ter aglutinina anti-B. Caso contrário, ocorrem reações que provocam a aglutinação ou o agrupamento de hemácias, o que pode entupir vasos sanguíneos e comprometer a circulação do sangue no organismo. Esse processo pode levar a pessoa à morte. Então, tá aqui, ó. Deixa eu descer um pouco. Nessa tabela, você pode verificar o tipo de aglutinogênio e o tipo de aglutinina existente em cada grupo. Então, aqui estão os 4 grupos, tá? Aqui é aglutinogênio, A, B, A e B não possui, e aqui é aglutinina. Esse quadro é que é o resumo de tudo que eu falei. Então, quem é pertencente ao grupo A, possui aglutinogênio A e aglutinina anti-B. Quem é grupo sanguíneo tipo B, possui aglutinogênio B e anti-A, aglutinina anti-A. Quem é AB possui A e B como aglutinogênio e não possui aglutinina. E quem é do grupo O não possui aglutinogênio e possui aglutinina anti-A e anti-B. Fator RH.
A existência de uma substância denominada fator RH no sangue é outro critério de classificação sanguínea. Disse, então, que se quem possui essa substância no sangue é RH positivo e quem não possui é negativo. O fator RH tem esse nome por ter sido identificado pela primeira vez no sangue de um macaco rhesus. Então, esse RH de rhesus ficou como fator RH. A transfusão de sangue consiste em transferir o sangue de uma pessoa doadora para outra receptora. Geralmente é realizada quando alguém perde muito sangue num acidente, numa cirurgia ou devido a certas doenças. Nas transfusões de sangue deve-se saber se há ou não compatibilidade entre sangue do doador e do receptor. Senão formam coágulos entupindo e a pessoa morre, né? A transfusão de sangue consiste em transferir o sangue, é a mesma coisa, né, que eu acabei de falar. Nas transfusões de sangue, deve-se saber se há ou não compatibilidade entre o sangue do doador e do receptor. Se não houver essa compatibilidade, ocorre a aglutinação nas hemácias, que começa a se dissolver. O nome é hemólise, tá? Quebra das hemácias. Aí, ó. O macaco rhesus, anti-RH, experimento. Em geral, os indivíduos RH negativos não possuem aglutininas anti-RH. No entanto, se receberem sangue RH positivo, passam a produzir aglutininas anti-RH. Como a produção dessas aglutininas ocorre de forma relativamente lenta, na primeira transfusão de sangue de um doador RH positivo para um receptor RH negativo, geralmente não há grandes problemas, mas numa segunda transfusão deverá haver considerável aglutinação das hemácias doadas. As aglutininas anti-RH produzidas dessa vez, somadas às produzidas anteriormente, podem ser suficientes para produzir grande aglutinação nas hemácias doadas, prejudicando o organismo. Então tá aí, gente. Foram extensos, né? Slides, mas resumiu tudo porque tem que incluir até o sangue e as doenças, tá? E fator RH também. Até a próxima aula, vou enviar o material escrito, como eu sempre falo, e exercícios para vocês reforçarem o que foi visto aqui, tá? Beijo, gente. Fiquem com Deus.